Olá, irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo do capítulo 14 da Carta de Paulo aos Coríntios. Se você não assistiu à aula passada, eu te convido a estar indo lá no nosso canal do YouTube, PIB Freguesia, e assistir a última aula, porque nós damos uma boa explicação e uma boa aplicação do que seria nos nossos dias, o que Paulo está falando ali, uma boa contextualizada. Então não deixe de estar ali assistindo. Hoje nós estaremos estudando aqui versículo por versículo e, mediante o que já falamos na aula passada, o seu entendimento, creio eu, vai ter uma abrangência, uma visão maior daquilo que estamos tratando. Peço que o Espírito Santo esteja nos conduzindo, nos dirigindo e me usando para que eu, como estaremos estudando, não seja pedra de tropeço na vida dos irmãos, mas que eu esteja sendo uma bênção para levar ali a verdade do Evangelho até você. E que o Espírito Santo esteja abrindo as nossas mentes e os nossos corações para o bom entendimento da palavra de Deus. Vamos orar? Amado Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por esse estudo. Vem ser conosco, ó Pai, e que a qualquer tempo em que esse estudo, esse vídeo esteja sendo acessado, que vidas possam estar sendo abençoadas, que vidas possam estar recebendo ali o pleno entendimento da Tua palavra, Senhor, e que possamos entender e gozar em toda a plenitude a liberdade que o Teu Evangelho nos dá. É o que nós te pedimos e te agradecemos por essa liberdade, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de começar o estudo hoje. Nós não vamos ler o capítulo todo, eu vou estar lendo o versículo e dando a explicação, e dessa forma a gente ganha aí o tempo da leitura do capítulo todo. Mas eu gostaria de começar usando uma frase que a minha mãe sempre falava, né? Desde criança eu ouvia minha mãe falando isso para o meu pai, principalmente depois das sessões da igreja. Ela estava sempre ali e ela falava com ele: Nia, nós temos que tomar cuidado para que a pessoa não saia do jugo do mundo e entre no jugo da igreja. Então esse é o ponto que Paulo vai estar falando aqui nesse capítulo 14, a respeito das imposições, dos julgos, que muitas das vezes nós queremos nos impor e impor aos nossos irmãos. E aqui nós vamos estar falando, então, como os irmãos sabem, dos fracos e dos fortes. E Paulo começa aqui falando: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Paulo diz, olha, dentro das nossas igrejas, e lembre-se o contexto em que Paulo ele vai estar colocando isso aqui, porque ele está vindo ali falando de amor, da forma como nós devemos amar e tratar as pessoas que nós amamos, os nossos amigos, os nossos irmãos, como nós devemos amar os nossos inimigos, como nós devemos amar e respeitar os políticos. Então Paulo está vindo ali de toda uma abordagem de amor, e ele vem, e ele agora é como se fosse um funil, né? E ele vai fechando ali todas as abordagens dele, quando ele começa a falar ali, então, dentro da igreja, de forma muito clara, que existiam dois tipos de pessoas: as pessoas fortes e as pessoas fracas. Ah, fraca na fé? Não, fraca no entendimento da palavra. Pessoas que ainda não tinham alcançado o pleno entendimento da liberdade que Cristo nos outorgou. E por isso elas ficavam ali presas aos seus costumes e às suas debilidades antigas. E com isso elas ficavam cheias de pode e não pode. E aí nós vamos ver aqui a forma como Paulo nos ensina a nos tratarmos, porque o forte tem que saber lidar com o fraco e o fraco tem que saber lidar com o forte. E aí ele começa aqui dizendo, acolhei ao que é débil, ou seja, receba, atenda, entenda o que é débil na fé, aquele que tem dificuldade para entender a liberdade que você já tem. Acolha ele, mas não para discutir.
Não é, porém, você discutir opinião. Isso é um ponto interessante, porque ao longo desse capítulo nós vamos ver que Paulo vai dizer o seguinte: se você tem a sua opinião, você tem que ter firmeza na sua opinião e convicção da sua opinião. Aí isso me faz entender mais do que nunca aquele versículo que diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Porque estudando esse capítulo, irmãos, eu já falei isso na aula passada e eu vou repetir hoje. Eu tiro para mim diversas lições. Como eu tinha dificuldade para entender algumas coisas, como eu tinha dificuldade e julgava as pessoas por algumas atitudes, e hoje eu vejo como eu estava completamente errada. Eu lembro uma vez que recebemos uma pessoa de uma outra denominação evangélica, reformada, né, vem de uma denominação reformada. E essa pessoa, eu não pude estar com essa pessoa para fazer a refeição, e eu então disse que ela trouxesse a notinha e restituir essa pessoa para apresentar a notinha à tesouraria da igreja. Quando veio a notinha, tinha lá entre as coisas que haviam sido consumidas no almoço, bebida alcoólica. Eu, no alto da minha religiosidade, irmãos, fiquei no prejuízo. Porque eu não tive coragem de entregar a notinha para o tesoureiro da igreja. Eu falei, meu Deus, mas essa pessoa bebe. E como pode, como isso, e como aquilo. E eu fiquei pensando. E agora, estudando aqui o que Paulo está dizendo, eu pude ver que foi pura ignorância da minha parte. Mas vamos adiante, que os irmãos vão entender bem direitinho o que é que eu estou falando. Olha o segundo versículo, Paulo vai dizer assim, olha, crê que de tudo pode comer, mas o débil só come legumes. Alguns judeus que haviam se convertido ao cristianismo e algumas pessoas que tinham vindo do paganismo e aceitado a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, viam que tinham plena liberdade para comer todas as coisas. Mas algumas pessoas, tanto judeus como gentios que haviam se convertido primeiramente ao judaísmo, não é? Eles viam aquilo ali como sendo uma abominação. E eu expliquei na aula passada que esse comportamento do judeu era muito compreensível, porque a religião judaica estava praticamente assim... Era o ser judeu. Ser judeu era pertencer à religião judaica. Não havia opção para o judeu de não participar da religião judaica. Eu acho que isso aí já reduz e abre o nosso entendimento. Então, ao nascer num lar judeu, tinha que seguir ali o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, tinha que obedecer à lei, já era circuncidado, então ele já nascia dentro da religião. E quando ele se convertia ao cristianismo, tendo Jesus sido judeu, tendo Jesus nascido num lar judeu, tendo Jesus sendo lá, né, o leão da tribo de Judá, tendo sido Jesus circuncidado, Jesus ia ao templo, os 12 discípulos eram judeus. Então, como não entender que o cristianismo, e sendo Jesus o cumprimento da promessa que estava na lei e no Antigo Testamento? Então, como não entender? Como é que é agora? Vai uma nova religião? Não é uma continuidade da nossa religião? E sendo uma continuidade da nossa religião, eu não tenho que seguir aquilo que já era praticado e determinado na antiga religião dentro da nova religião? Então, é muito fácil da gente entender a forma como aquelas pessoas pensavam. Aí, trazendo para os nossos dias, observe como é fácil de você entender a minha forma de pensar. Eu nasci num lar evangélico com avós paternos e maternos, pastores, família tradicionalmente evangélica, batista. Irmãos, em festa, em casa, não entrava nenhum tipo de bebida. Eu lembro que quando criança tinha alguns primos que passaram lá pela sua fasezinha de rebelde, haviam estado afastados, e até sabíamos que rolava ali uma
uma bebida, mas nunca na presença dos nossos avós, nunca na presença dos pais. Havia todo um respeito, e respeito é bom. Respeito é bom, e aí eu estou falando para quem? Para os fortes. Respeitar o limite do outro, respeitar a fraqueza. Paulo está tratando isso. Então, os meus primos, eles até faziam, mas eles não faziam na presença dos meus pais, na presença dos pais deles, na presença dos avós. Aí você pode pensar assim, hipócritas. Não, não é hipocrisia, não. É respeito. É respeito. Porque ele sabia que os seus avós não aceitariam aquilo. Dentro da forma como o meu avô entendia o evangelho, irmãos, aquilo ali seria um pecado, uma abominação. Agora, vamos entender a situação do meu avô? Eu coloquei a minha, você pode entender a minha... Meu Deus, ele consumiu, olhando a notinha. E isso, irmãos, foi agora recente, né? Não vou nem dizer. Os irmãos veem como que eu tenho que tratar muita coisa aqui na minha cabeça. Então, eu expliquei a minha reação. Agora, vamos analisar a situação do meu avô? O meu avô veio de uma época, não é? Meu avô era adulto ali na época da guerra. Meu pai nasceu no período da guerra, meus avós eram do período antes da guerra. E naquela época, irmãos, a sociedade, a dificuldade financeira era muito grande. E a igreja, ela era uma forma de... Como é que a gente vou trazer isso? O que acontecia quando a pessoa aceitava Cristo? Ela entrava, então, vamos lá, tinha um pai de família e aquele pai de família bebia, né? Ele bebia as suas mágoas, ele bebia a sua dificuldade por não poder ter ali, cuidar dos seus filhos como ele queria. Ele bebia porque ele culturalmente era o que restava para as pessoas menos abastadas da sociedade. O que restava era viver ali, e a vida se resumia com a pinga, com a cachaça no barzinho da esquina. Quando essa pessoa, esse pai de família, ele bebia, ele estava ali consumindo dinheiro que deveria ser utilizado para comprar alimento, roupa e dar conforto para a sua família. E ele utilizava lá no barzinho, seja fumando, né, ou fazendo aquele rolinho, fosse bebendo. Quando ele se convertia, a igreja dizia, agora você para de fumar, agora você para de beber. E o que acontecia com aquela família? Havia uma melhora financeira, havia uma prosperidade naquela família. Porque ele se converteu e foi abençoado? Pode até ser, mas a maior bênção que ele havia recebido, além da salvação, tinha sido a libertação de seu vício. E agora ele tinha aquele vazio que ele tentava preencher com a bebida, era preenchido com Cristo. Então, você pode entender a cabeça do meu avô? Quando ele excluía pessoas que na igreja tinham sido pegas no ato falho de estarem bebendo ou fumando, era excluído e pronto, e acabou. Pode parecer assim, né? Nossa, irmã, mas quanto tempo faz isso? Eu não sou tão velha assim. Não é? Nós estamos aí numa mudança na nossa sociedade muito grande. E as igrejas de 30 anos atrás, de 20 anos atrás, excluíam sim. Eu sempre falo do meu tio que foi excluído porque estava numa programação da igreja, na casa de um irmão, com o grupo de embaixadores do rei, e eles cometeram o grande pecado de ouvir no rádio uma música do Elvis Presley. E ali foi excluída toda a embaixada e o meu tio, que era o líder da embaixada, e isso pelo meu avô. Precisamos entender o contexto de onde aquelas pessoas vieram.
Realmente ela olhava para a bebida e lembrava de toda a dificuldade, de todo o escárnio, de toda a pobreza, de toda a situação do ébrio. E ele conseguia ver naquele que havia se libertado da bebida a grande alteração que havia acontecido naquela vida. E então, entre colocar para a igreja, mesmo não tendo nada explícito, se dizia, não, isso é pecado e a pessoa vai ser excluída. E aí Paulo ele vem aqui, olha, quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue quem come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Esse é principalmente o ponto que eu queria estar tratando com os irmãos. Não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Porque aí, irmãos, nós dividimos a igreja. A igreja ali de Roma, ela estava dividida entre os vegetarianos e entre os carnívoros. Porque uns achavam que podiam ir lá e que podiam comer. Ah, foi o culto a Diana. E daí? Diana existe? Diana não existe. Então eu posso comer isso aqui porque não tem problema nenhum. Ah, mas essa carne, ela não seguiu o ritual judaico. Tá, mas eu já estou liberto disso tudo. E o outro considerava que não. Não. Em hipótese alguma, um judeu, ele participaria daquilo ali. E aí Paulo fala, olha, se você se acha livre para comer, você vai lá e come. Agora, se você acha que você não está livre, que não deve comer, você não come. E aí, irmãos, é aquela situação assim, ó, é cada um no seu quadrado. Se eu como, eu não tenho que julgar quem come. E se você não come, você não tem que me julgar. Geralmente, quem não come, quem não faz, entra naquela questão ali da religiosidade, de querer julgar quem está fazendo. Ah, fulano é um crente, crente fajuto, né? É crente de faz de conta, é crente de mentirinha. Isso para não expressar aqui na aula aquilo que realmente as pessoas colocam nas mídias sociais, com relação às pessoas que se sentem livres para fazer determinadas coisas. Agora, se eu como, eu tenho que respeitar quem não come. Lembra dos meus primos? Respeitando os seus avós, os seus pais e os seus tios. Porque nós vemos, irmãos, erro de ambas as partes, de quem faz e de quem não faz. Conversando com o pastor Wellington, ele estava dizendo, Ana, a minha grande questão é que quem faz e fica ali defendendo muito esses pontos, geralmente tem mais coisa por trás. Faz sentido, porque geralmente nós somos o quê? Eu sou pela liberdade. Liberdade total. Realmente Cristo nos libertou, mas pecado, irmão, continua sendo pecado. Nós estamos falando de coisas aqui na Bíblia que não são claras com relação a ser, não está explícito que não se pode e que nós colocamos. Vestimentas, maquiagem, depilação, bebidas, participar de determinadas festas, ir a determinados locais. Eu preciso entender como está a minha consciência. Agora, a gente vê, irmãos, algumas situações assim, que o exibicionismo da liberdade que Cristo nos deu, que você fica ali com a pulga atrás da orelha. Por que há uma necessidade de alguns pastores, né? Ou até, me desculpa, pseudo-pastores, porque eu não sei a origem, eu não sei qual foi o seminário, eu não sei de onde vieram. Mas pessoas que estão aí na mídia, pregando, falando para os nossos filhos, sentarem numa mesa de bar, rodeada por copos de bebida, e você postar isso.
Existe toda uma situação que Paulo vai trabalhar aqui, porque ele vai dizer, olha, se você é forte, você faz determinada coisa, cuidado para que você não leve aquele que é mais fraco a cair. Em que sentido Paulo está falando isso? No sentido da pessoa ficar chateada, ferida ou magoada por você estar fazendo? Não. Não, porque essas diferenças e ficar magoado, a gente fica o tempo todo. Paulo está falando o seguinte, e aí preste atenção, você líder que se sente tão liberto que pode fazer e exibir assim, à torta e adoidado. Você pode estar levando jovens a tropeçarem na fé. Porque você até pode ter pleno entendimento da palavra e se sentir livre para fazer isso. Mas será que todos os que estão te assistindo na mídia social têm o mesmo entendimento que você? Porque a palavra de Deus, e Paulo aqui, ele vai dizer, olha, que se eu faço uma coisa sem ter plena convicção de que posso fazer aquilo, eu estou pecando. Então, entenda, eu posso fazer uma coisa, você pode fazer a mesma coisa. Eu posso estar pecando e você pode não estar pecando. Porque eu não tenho pleno entendimento daquilo. Eu não me sinto livre o suficiente para fazer aquilo. Eu confesso para os irmãos, eu não me sinto livre. Eu não bebo nem ponche. Não bebo coquetel de festa. Pode chegar, as pessoas às vezes chegam, não, mas isso aqui não tem bebida. Eu não consigo me sentir livre o suficiente. Eu até entendo que aquilo ali não vai me levar à perdição, que não vai fazer com que Deus me ame mais ou menos. Mas eu vivi a minha vida inteira sem tomar nada daquilo ali. Então não me faz falta. Não me faz falta, não vai me acrescentar nada. E uma outra coisa que é muito importante e que eu gostaria de compartilhar com vocês é que fiz um trabalho com os Alcoólicos Anônimos durante o período em que estava fazendo o meu seminário e eu lembro do depoimento daquelas pessoas quando elas diziam que para se tornar viciado basta o primeiro gole. Porque algumas pessoas têm propensão genética para o alcoolismo. Então, por que eu vou fazer uma coisa que vai me prejudicar? Isso aí eu não vou nem entrar na questão do alcoolismo em si e de que aí a questão do domínio próprio, eu não vou nem entrar nesse mérito. Eu vou ficar aqui, né? Eu vou tentar me ater à questão da liberdade e da falta de liberdade. Então, mesmo tendo o entendimento de que eu posso, eu não acho conveniente fazer e não me faz falta fazer. Mas eu já aprendi a olhar com outros olhos quem se acha livre para fazer. Não alguém que está fazendo somente porque viu alguém A ou B fazer. Então, se A ou B faz, eu também posso fazer. Você vai estar pecando. E é aí que Paulo diz, cuidado A e B, porque você está levando o C a pecar. Porque com o seu exemplo, a pessoa olha e fala, nossa, mas se essa pessoa aí faz, eu também posso fazer. E aí ela vai lá e faz. Só que ela não tem plena convicção daquilo. Então depois que ela faz, ela fica ali, pequei. Pequei, eu errei, e aí entra... é que o inimigo, o nosso acusador, vem e fica ali trabalhando. E aí eu digo para fracos e fortes, cuidado, porque o inimigo, ele adora trabalhar nas nossas diferenças. E aí eu me sinto muito forte, muito livre, e eu vou querer bater com relação àquilo ali e menosprezar todos os outros que não se sentem fortes o suficiente para fazer. E quando eu sou fraco, geralmente eu entro na religiosidade, na questão de julgar quem está livre e faz. Então,
Temos que tomar muito cuidado. E ele continua aqui. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está de pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Então, quem é você? Quem sou eu para julgar o irmão lá e a notinha dele? Quem sou eu? Para o próprio Senhor, é para Deus que nós estamos de pé, irmãos, ou que nós caímos. E se eu ficar de pé, é porque o Senhor me tem sustentado. Um faz diferença entre dias, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Isso a gente até abordou bem na aula passada, quando eu falei ali das diferenças com relação ao trabalho. Ué, quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. E não é assim? Quando nós participamos ali da refeição, nós agradecemos a Deus por aquele alimento. Então, eu estou agradecendo a Deus e participando daquilo ali. E se eu acho que eu não tenho que comer aquilo ali, é para Deus também, porque é Ele que me concede o alimento. Então, eu vou agradecer a Deus. Se eu separo um dia e reservo aquele dia para vir e louvar e adorar a Deus, engrandecer o nome dEle, e naquele dia jamais. Eu lembro que quando eu era criança, na minha casa não se podia ligar a televisão dia de domingo. Não se ligava. Enquanto a minha mãe pôde ali, ela trouxe a gente na rédea e não ligava a televisão dia de domingo, porque ela achava que aquilo ali era errado. Se você acha que não deve ligar, faça isso, não ligue. Se você acha que ligar não vai atrapalhar a sua comunhão e você está assistindo coisas que venham a te edificar, assista. Porque tudo, irmãos, tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Tudo pode ser usado para o positivo e para o negativo. Eu sei de um pastor que foi numa cruzada evangelística com o meu pai, e quando chegou lá na Argentina, ele nunca tinha bebido vinho, e aí quando bebe se revela, e aí o pastor saiu dançando em cima das mesas. Foi uma confusão, foi um escândalo, foi assim uma coisa triste de ver. E nós vemos na Bíblia que Paulo fala o que para Timóteo? Timóteo, vai lá, cuida do seu estômago, tome todo dia ali um pouquinho de vinho, porque isso vai fazer bem a você. Então é o que eu estou falando, tudo vai para o bem e vai para o mal. Depende da forma como você está usando, depende da forma como você está trabalhando aquilo ali. E Paulo continua. Porque nenhum de vós vive para si mesmo, nem morre para si. A gente não vive para a gente é do Senhor. Então, se eu estou ali, se eu posso fazer determinada coisa, e eu estou bem, minha consciência está bem, eu estou livre, irmãos. Meu pai sempre falava, né? A gente fala, pode ir na boate, pode ir no baile, pode ir nisso, pode ir daquilo. E ele falava assim, olha, você chega lá na frente e você pergunta, o Senhor tem como entrar aqui comigo? O Espírito Santo habita em nós. Se eu vou entrar naquele lugar, o Espírito Santo tem que entrar comigo. Se eu estou bem para entrar naquele lugar, se aquilo ali não está... Irmãos, se não está ali... não sei o termo, a palavra que eu vou usar, não seria importunando o Espírito Santo, mas se aquilo ali não está afrontando o Espírito Santo que está dentro de mim, estou tranquilo. Agora, não vale também aquele que praticamente já extinguiu o espírito de dentro de si, e aí realmente ele já ficou, né, com cara de pau para entrar e sair de qualquer ambiente para fazer coisas e coisas, e ele não está nem aí, ele não está preocupado com nada. Não é sobre isso que estamos falando. Porque se servimos para o Senhor, se vivemos para o Senhor vivemos, se morremos para o Senhor morremos, quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto dos vivos e tanto dos mortos. É isso que está aqui, a liberdade do Evangelho. Cristo morreu para quem vive e para quem morre. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu?
Porque o forte desprezava e o fraco julgava. E Paulo está aqui, como é que vocês fazem? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. E aí é que o negócio pega, porque o Senhor vê a intenção do nosso coração. Com que intenção eu estou julgando? Eu estou olhando para o irmão que bebe pensando assim, ah, danado, tem coragem de fazer o que eu sempre quis fazer e não tenho coragem. É um cara de pau, é um crente fiado, tá errado, vou levar, vou fazer fofoca na igreja, vou levar para a comissão, vou filmar essa pessoa fazendo isso, vou levar lá para a igreja, vou espalhar para todo mundo, porque eu tô com inveja, porque a pessoa tá com liberdade de fazer uma coisa que eu não tenho coragem de fazer. E você que faz? Você faz realmente porque você se sente livre? Ou você faz porque você quer afrontar os outros? Ou você faz porque você quer chamar a atenção para esse ponto, para encobrir as coisas que realmente são pecados e você pratica na sua vida? Irmãos, nós estamos aqui e eu mal consigo entender os meus próprios pensamentos. Mas Deus conhece a intenção. Antes que haja em mim palavras, antes que eu pense em levantar ou me sentar, o Senhor já sabe o que eu vou fazer. O Senhor já sabe o que eu vou falar. E quando a gente tem um pleno entendimento disso, isso é profundo demais. Isso é profundo demais. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Que Deus possa estar nos abençoando, irmãos, nesse estudo. Nós estaremos ainda continuando o capítulo 14 na nossa próxima aula, falando agora da liberdade e do amor. Que o Senhor possa estar nos abençoando. Amém?